Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, tá? É o conteúdo de estatística. Mas o que vem a ser, né? A estatística é a área da matemática que trabalha com pesquisa, que trabalha com questionários, né? É uma área onde nós usamos alguns gráficos, enfim, a maioria das vezes ela se inicia em uma pesquisa. O que nós vamos ver hoje é como organizar os dados dessa pesquisa. É, quando vamos fazer uma pesquisa do time de preferência dos alunos do nono ano, vai perguntar de um por um qual o time de preferência, vai marcar a quantidade de alunos que gostam de determinado time, e aí você vai organizar esses dados. A organização é feita através de uma tabela, tá? Essa tabela recebe o nome de tabela de frequência. Então, nós vamos começar falando de estatística justamente sobre tabela de frequência. Vou compartilhar o livro e a gente já se situa e eu passo para vocês aqui qual página do livro, tá? Então, só para a gente se situar, página 132, livro módulo 3, tabela de frequências. Essa tabela é criada depois de ter sido feita uma pesquisa, né? Na realidade, toda a parte estatística começa na pesquisa. Existe, né, cada evento dentro da pesquisa, existe o espaço amostral, então nós vamos estar falando sobre isso aí. A leitura digital possibilita ter contato simultâneo com várias mídias, como vídeo, áudio, imagem e texto. Essa leitura, diferentemente do que acontece com a leitura no papel, possibilita ainda a interação com outros leitores. A fim de conhecer a opinião de seus alunos do nono ano, o professor Fernando realizou uma pesquisa sobre quanto tempo por dia eles passam usando mídias digitais. Em seguida, organizou os dados em uma tabela de frequência, conforme apresentado a seguir. Então, ele organizou, ele foi fazendo perguntas e depois organizou. Essa organização é feita nessa tabela aqui, ó, tá? Que é a primeira parte que a gente vê em estatística. Então, tem aqui a pergunta: por quanto tempo você usa as mídias digitais por dia? Né? Tem o espaço amostral. Quem é o espaço amostral? Os alunos do nono ano. Tá? Então, esse é o espaço onde foi feita a pesquisa. A pergunta, o universo, o espaço onde foi feita a pesquisa e as respostas, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 14 alunos. Esse nome de frequência é a quantidade de alunos que usa até uma hora, tá? É chamado de frequência absoluta. É a quantidade de pessoas que responderam, eu uso até uma hora. 12 pessoas responderam que é entre 1 e 2 horas, 10 pessoas entre 2 e 3 horas, e 3 horas ou mais, 4 pessoas. Você percebe que é uma tabela simples, né? Tem 4 linhas, e mais a linha do total aqui, 5 linhas, a linha do cabeçalho aqui. Então é uma tabela bem compacta, onde dá para você ter uma visualização legal dos dados aqui. Essa frequência absoluta é importantíssima, tá? É a quantidade de gente que respondeu. Ela recebe esse nome. Aqui no livro está trazendo como frequência, na verdade é a frequência absoluta, é a quantidade de pessoas. A frequência acumulada é como se eu fosse somando uma linha com a outra aqui, tá? Ó. Até uma hora, 14 minutos. Desculpa, até uma hora, 14 alunos. Aí aqui, até 2 horas seria 14 mais 12, 26. Ele acumulou 14 mais 12 e deu 26. Acumulou 26 mais 10, deu 36.
36 mais 4 dá os 40 alunos que foram entrevistados. Então, essa frequência acumulada ela não é muito utilizada, mas é você somando sempre a quantidade com a linha de baixo. 14 mais 12, acumula aqui. 12 mais 10, acumula. 10 mais 4 acumula, dá o total. Nem precisa porque já tem a linha do total aqui. Então, algumas tabelas trazem essa frequência acumulada e outras não. Não é obrigatório. Já a frequência relativa que ele trouxe em branco, ela é muito importante, tá? Nós vamos ver nos exercícios que sempre aparece a pergunta, a frequência absoluta e a frequência relativa. Essa frequência relativa é a porcentagem, tá? Como que a gente pode calcular essa porcentagem? Aqui ele já marcou, né, ó, 35, 65, porque ele acumulou, né, 35 mais 30, então aqui vai dar 35, aqui vai dar 30, né? Ele foi acumulando aqui, tá bom, gente? Essa última tabela aqui, dá para perceber qual que é o valor aqui. Mas ele pede para a gente preencher, ó. Note que alguns espaços da tabela ainda não foram preenchidos. Faça os cálculos e os preencha. Lembra-se que a frequência relativa pode ser calculada por frequência relativa é F, frequência absoluta, dividido pelo total, é o total aqui, ó. Tá? É a quantidade total. N não é o tempo total. N é a quantidade total, em que N é a quantidade aqui total. Tá? São 40 alunos. É a quantidade total de alunos. Né? Foi feita uma pesquisa com os alunos. Então, N é a quantidade de alunos. Não tem nada a ver com tempo total. Nem dá para saber qual é o tempo total aqui. Né? Na realidade, aqui você vai fazer, ó, 14 dividido por 40. Tá? A frequência, 14, dividido pelo total de alunos, que é 40. A gente vai saber quanto que 14 representa em 40. Dá 0,35. Se você multiplica por 100, você transforma em porcentagem. 0,35 é 35 sobre 100. 35%. Já estava ali, né, do lado, ó, 35%. Depois, 12 em 40. 12 dividido por 40. 12 dividido por 40, 30%. 0,3, 0,30, 30%. Aqui, ó, era só ver, né? 65, quanto falta para 90? 25. Então, aqui vai dar 25%. Quer ver? 10 em 40. 10 alunos dos 40 utilizam naquele período de tempo lá. 0,25, 25%. E a última, né, 4 em 40 é 10%. Dava para ver aqui também, de 90 foi para 100, 10%. Mas pode calcular, né? 4 dividido por 40. Então, para você saber a frequência relativa, é só pegar a quantidade que está naquela faixa e dividir pelo total. Você transforma em porcentagem, vai dar um número decimal, multiplica por 100, transforma em porcentagem. Foi isso que ele fez, né? Pegou a frequência, dividiu pelo total, depois multiplicou por 100. Ou anda duas casas com a vírgula e transforma em porcentagem. Extremamente simples, tá? Então, essa parte é muito importante. A frequência relativa. O acumulado, como eu disse, não é tão importante, não. Mas a frequência absoluta, que é o total de pessoas que responderam, e a frequência relativa, que é a porcentagem de pessoas em cada faixa, é muito importante, ok? Aqui ainda ele fala, né? Em qual intervalo de tempo você se encaixa? É uma pergunta pessoal, né? Quanto você usa nas mídias digitais por dia? Nós estamos usando 3 horas ou mais, né? Nós estamos todos aqui nesse tempo de pandemia, todo mundo está usando bastante, então 3 horas ou mais, eu creio. E quais são as vantagens das mídias digitais e as suas desvantagens? Também resposta pessoal. Pode achar que a vantagem para uma pessoa
é diferente que para outra, e a desvantagem também. Então, aqui são perguntas onde exigem respostas pessoais de cada um dos alunos. E aí vocês vão ver que na próxima página já tem exercício. Você fala, ué, só isso? Só isso mesmo, né? Aqui tem uma pesquisa, já tem a quantidade, ó. A quantidade é a frequência absoluta. Você quer saber frequência relativa? 8 dividido por 25, 6 dividido por 25, 4, tá vendo? Aqui não tem um acumulado. Para você calcular a frequência relativa, que é em porcentagem, tá? A frequência relativa em porcentagem. Você vai fazer 8 dividido por 25. Vai lá com a calculadora. 8 dividido por 25, 32%. Ah, mas deu 0,32, professor. Multiplica por 100 e transforma em porcentagem. Por isso que chama porcento, né? Que é por 100, 32%. Faz a mesma coisa para os outros aqui. Depois vê quais são os animais que tiveram mais votos. Essa parte aqui das pesquisas é muito simples. Ó. No 2, ele já está dando a frequência, ó, 50%, 37,5%, e quer saber qual é a quantidade. Daí você vai ter que fazer o quê? 50% de 1880, 37,5% de 1880. Aqui quer saber a quantidade. A frequência não é a frequência relativa, é a frequência absoluta. A quantidade de pessoas que compram frequentemente são 50% de 1880. É o contrário do de cima. Do de cima tinha a quantidade e ele quer saber a porcentagem. No de baixo, ele está dando a porcentagem e quer saber a quantidade de 50% de 1880, 37% de 1880, 12,5% de 1880. Bem simples, tá? Nesse aqui, mesma coisa. Ele quer a frequência relativa. Ele trouxe a quantidade. 20% de 200 pagaram entrada inteira. 30% de 200 pagaram meia entrada. 50 pessoas foram assistir Todo Mundo Ama o Matheus. Dessas 50 pessoas, uma porcentagem pagou inteira, outra porcentagem pagou meia. E aí você preenche a tabela aqui com a quantidade, tá? Com as porcentagens. Calcule em seu caderno as frequências relativas com base no total de entradas vendidas e complete a tabela. Muito simples. No quarto, ele quer a frequência acumulada, 40, 40. 40 mais 60, 100. 100 mais 45, 145. 145 mais 55, 200. Essa parte aqui é só ir acumulando, somando uma linha com a outra para pôr aqui. A frequência relativa é 40 dividido por 200. Transforma em porcentagem, depois acumula as porcentagens. Realize os cálculos do seu caderno e complete a tabela. Ok? Bem tranquilo, tá? Pode fazer. Qualquer dúvida eu também vou estar online para tirar dúvida de vocês, mas é bem tranquilo. Bem, você percebe que nesses aqui, ó, como que funciona, né? 20 pessoas assistiram, Todo Mundo Ama o Matheus, 23 pessoas, Paula. Aqui está muito simples, ó, tem 1, 2, 3, 4 tipos de filme. E aqui falando se é dupla, a entrada inteira, tem a quantidade. Na outra página, que também é a matéria que a gente vai ver agora, ele vai falar sobre intervalo de classes. O que é intervalo? É quando tem vários valores diferentes, que não dá para você criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 10 vezes 4, 40. Não dá para criar 40 linhas e colocar um em cada linha. Então, no intervalo de classes, nós acumulamos os dados em tabela para criar apenas 5 linhas, que nem está no outro. Só que existe uma necessidade de acumular, tá? De fazer um acumulado, de agrupar os dados. Essa é a verdade. O nome, né, é dados, tabela com dados agrupados, tá? Então, você tem aqui uma pesquisa feita, tudo bagunçado, e você quer ir agrupando. Imagina se a gente tivesse que criar uma linha para cada número. Ó.
Os dados a seguir representam as notas finais de 40 alunos do nono ano. Pode ser que tenha um monte de nota aqui, uma diferente da outra, ia ficar muito grande a tabela. Então, qual que é a ideia? A ideia é acumular, só que não pode ser feito esse acúmulo de qualquer jeito. Então, ó, para facilitar a análise desses dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é nomeada de hall. Então, vamos colocar primeiro tudo em ordem. Ó. 45, 45, 46, 46, 46, 46, 50, 50, 50, 50, 54. Está vendo? Organizou em ordem crescente. Ia ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 números diferentes. Imagina você criar uma tabela com 19 linhas. Nós não fazemos isso em estatística. A gente vai agrupar em 5 linhas. Como que a gente faz esse agrupamento? Então, primeiro, para você agrupar, você tem que decidir de quanto em quanto você vai agrupar. Você vai pegar o menor valor e o maior valor. Vai ver qual a diferença entre eles. 100 menos 45 dá 55. Você vai fazer a diferença do maior menos o menor. E eu quero fazer em 5 linhas. Vou dividir por 5, que vai dar 11. Então, em cada linha, eu vou agrupar de 11 em 11. Como assim? Vai do 45 ao 56. Na segunda linha, do 56 ao 67. Você vai agrupando os dados de 11 em 11 de diferença. 11 pontos em 11 pontos. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Agora, vamos representar esses dados em uma tabela de frequência. Como há valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha para cada nota obtida. Assim, podemos agrupar os dados em intervalos de classes, diminuindo a quantidade de linhas necessárias para organizar os dados na tabela. É a mesma coisa que eu estava explicando. Inicialmente, calculamos a amplitude total. O que é a amplitude? A diferença entre o maior e o menor valor. Então, você pega lá o maior, que é 100, menos o menor, que é 45, você vai ver que tem uma amplitude de 55 pontos. Sempre pegando o maior menos o menor. Depois, você determina a quantidade de intervalos, no caso, a quantidade de linhas, né? Eu quero 5 linhas, 5 intervalos. Então, determinamos a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Neste caso, escolhemos 5 intervalos. 55 dividido por 5 deu 11. Essa é a amplitude de cada intervalo. E aí você vai montando uma tabela. Olha que interessante nesse símbolo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que significa? Tá vendo que o 56 aparece na linha de cima e na linha de baixo? Mas como ele tem essa barrinha fechada aqui, ó, significa que na linha de cima eu não pego o 56. Eu pego até o 45,99999. Desculpa, até o 55,99999, mas eu não pego o 56. O 56 está na linha de baixo, por isso que tem um intervalo fechado. Ah, então por que aqui não termina no 55 e aqui começa no 56? Porque nós não fazemos isso em estatística. O intervalo que termina numa linha é o que começa na outra. Ó, termina no 67, começa no 67. Termina no 78, começa no 78. Só que o 78 está aqui em cima e aqui embaixo? Não. Ele está aberto aqui em cima, então ele não está em cima. E ele está fechado aqui embaixo, então ele está embaixo. Tá? Não é que você vai repetir, quem tem 78 de nota vai aparecer na linha de cima e na linha de baixo. Não, vai aparecer só na linha de baixo. Deixa eu mostrar essa tabela aqui. Vou usar esse exemplo para montar
a tabela. Então, vamos voltar lá na página anterior para vocês verem como é que vai ficar. Né? Então, como que o aluno vai fazer? Bem, ele pegou a amplitude total, 100 menos 50, 100 menos 45, deu 55, dividiu por 5 linhas, e aí ele começou a montar a tabela. Tá? Aí você vai fazer lá uma linha, depois duas, três. Espera aí que deu ruim aqui. Só um minutinho que eu já vou arrumar isso aqui. Três, quatro e cinco, tá? Vou fazer assim, só como exemplo, tá bom, gente? Aí vou colocar aqui também algumas tabelas aqui. Então, aqui. Aqui. É assim que nós montamos uma tabela com os dados, tá? Deixa eu colocar mais uma linha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, você vai poder colocar o título, né? Então, qual que seria o título aqui, né? Notas dos alunos. Então, na primeira aqui, a gente vai colocar notas. Espera aí que eu tenho que trocar a ferramenta para escrever. Não adianta eu querer escrever com a mesma. Então, você vai colocar notas. Aqui, a gente chama de FA, frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas. O livro coloca a frequência acumulada. A gente viu que não é sempre que aparece isso, tá? Depois tem FR, que é a frequência relativa, e FR acumulada. Tá? Então, as notas. A gente viu que a primeira nota começa no 4,5, 45. Vai do 45 e nós calculamos a amplitude. Então, fechado no 45, aberto no 56. Porque a gente vai pular de 11 em 11, tá? Aí na segunda linha você vai fazer do 56 até o 67. Só que fechado no 56, aberto no 67. Depois do 67 até o 78. Do 78 até o 89. E na última linha, o que acontece? Ó? A gente fecha no 89 e por ser a última linha, a gente também fecha no 100. E depois aqui embaixo, se quiser fazer também, você pode fazer uma linha com o total. É assim que a gente começa uma tabela de frequência acumulada. Tá? Uma tabela onde a gente agrupa os dados. Então, aí eu vou lá e vou ver quantos alunos tiraram de 45 até 56. Volta lá no livro. Do 45 ao 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na primeira linha, 12 alunos. E aí tu vem aqui e põe 12, que é a frequência absoluta, que é a quantidade de alunos. Daí depois você vai ver de 56 a 67. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vem aqui e põe 8. Do 67 ao 78. 67 ao 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na terceira linha. De 78 a 89. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6 alunos. E do 89 para cima é o restante. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos. Aqui nós já montamos a primeira parte da tabela. Agora eu não preciso mais ficar olhando lá, né? Eu só vou confirmar se deu 40 alunos. 12 com 8, 20. 29 com 6, 35. Com mais 5, 40. Deu 40 alunos. Ok. Vamos acumulando. A frequência acumulada. A primeira linha só tenho 12. Na segunda, 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. 29 mais 6, 35. 35 mais 5, 40. Acumulei as frequências. Vou calcular agora a frequência relativa. 12 em 40. Pega 12, divide por 40. 30%. 0,3 é a mesma coisa que 30%. 9 em 40. 9 dividido por 40. 22,5%. Coloca lá 22,5%. Não, era 8 em 40, né? Eu coloquei 9, desculpa, gente. 8 em 40. Olha, eu querendo ter pressa aqui, ó. 8 em 40. 20%, tá? Na linha de baixo aqui que é 22,5. Eu ia pulando uma linha. Na linha de cima aqui, não é 22,5 não, hein? Nessa linha de cima é 20%. Desculpa a pressa, ainda bem que eu vi a tempo de arrumar. 20%. 6 em 40. 6 dividido por 40. 15%. 15%. E por último, 5 em 40. 5 dividido por 40. 0,125, quando dá duas casas, 12,5%. 12,5%. Se você acumular, né, ó, 20 com 30 dá 50, 50 com mais 22, 72, 72 com 15, 87, 87 com 12, 89, com mais meios, 99, desculpa, 100%. E aqui você vai acumulando também, ó, tá? Lembrando que, geralmente nos exercícios, ele não pede o acumulado, tá? Só nesse exemplo que ele pediu. Ele pediu não, ele mostrou, né? 30%, 30 mais 20, 50%. 50 mais 22,5. Onde foi parar o meu mouse? Aqui. 72,5%. Mais 15, 87,5%. 87,5% mais 12,5%, 100%. Essa é a ideia da tabela. Então, o importante é saber agrupar aqui, fazer o intervalo, né? Usar um valor aí, uma quantidade de linhas que seja conveniente para poder agrupar, ok? Aí sim, vai começar os exercícios. Então, essa aqui é a tabela, está aqui nessa página, né? Eu quis fazer, mostrando para vocês passo a passo como é essa tabela aqui, ok? E aí tem os exercícios da página 136, 137.
Ok? Então é isso. A aula de hoje vai falar sobre só esses dois tipos de tabela. Uma feito direto na pesquisa, o outro acumulando os dados. Assistam o vídeo, façam os exercícios, eu vou estar postando. Vocês também vão ter uma aula de atividade hoje, então essa aula gravada é para a segunda aula. Na quarta aula tem uma aula com a atividade. Eu vou estar no Meet, no plantão de dúvidas. Qualquer dúvida é só vocês chegarem lá, que eu vou estar esperando vocês, tá bom? Muito obrigado. Assistam o vídeo, façam os exercícios. Qualquer dúvida, pode contar comigo. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.